Olá, telespectadores. Estamos aqui para mais um programa Direito na TV. Comigo hoje o Dr. Zumar Duarte, que é professor da Unisul de Processo Civil e advogado aqui na nossa comarca de Imbituba, e o Dr. Alexandre Filete, que é presidente da 6ª Subseção, que me acompanha aqui nesse programa. Seja bem-vindo, Dr. Erivelton, Dr. Zumar. Nosso tema de hoje é falar um pouco sobre o Código de Processo Civil. Eu e o Dr. Erivelton, no programa da semana passada, nós chegamos a introduzir um pouco o assunto, mas a gente nessa semana resolveu convidar o Dr. Zumar Duarte, que é um especialista, tem várias obras, escreve sobre processo civil, para que ele pudesse trazer para nós aí uma opinião mais abalizada, mais fundamentada, né, de alguém que tem no seu métier o trabalho com o processo civil. Doutor, seja muito bem-vindo, né, e eu gostaria que o senhor falasse para nós um pouco assim, o que muda com esse novo Código de Processo Civil na vida das pessoas, no processo em si. Não, perfeito. Primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui tanto com o professor Maurício, como com o professor Erivelton, participar desse programa que é uma iniciativa fantástica, né, a gente poder discutir o direito num espaço desse democrático, num espaço, né, que é proporcionado pela Unisul. Obviamente a mudança do Código de Processo Civil ela tem muito reflexo prático na vida das pessoas, né, porque as pessoas veem o direito operando dentro do processo civil, né? Às vezes a gente tem o direito estabelecido lá num código, numa lei, mas a gente vê ele se realizando, a gente vê ele se aplicando na prática através do processo civil. E toda vez que a gente tem uma alteração do processo civil, da forma como a gente vê esse direito se realizando na prática, isso tem um impacto significativo na vida das pessoas. Obviamente, quando se pensa na alteração de um código, na alteração do processo civil, se pensa em tentar melhorar, tornar mais efetivo e mais rápido o processo civil para a vida das pessoas. Esse novo Código de Processo Civil tenta fazer essa tentativa. Agora, como obra humana que às vezes ele vai conseguir alcançar esse objetivo, às vezes ele vai falhar nesse objetivo. Mas se eu pudesse dizer algumas coisas que eu penso que muda muito na vida das pessoas a partir do novo Código de Processo Civil, principalmente na perspectiva do cidadão que vai vivenciar esse processo civil, por exemplo, agora o processo inicia com uma audiência de mediação ou conciliação, né? Todo o processo civil, a grande maioria dos procedimentos civis que vão tramitar daqui para diante, as pessoas vão ser chamadas no início do processo a uma audiência de mediação ou conciliação com a outra parte para tentar gerar um consenso ou tentar resolver aquele litígio estabelecido entre elas através do consenso, através de um acordo onde as próprias partes vão definir, por assim dizer, o futuro da sua vida, né? Doutor, a gente sabe que uma das sistemáticas do Código é apostar muito nessa negociação, nessa mediação durante todo o processo. Nós tínhamos, antes da audiência de instrução, aquela audiência onde o juiz colhe provas, escuta as partes e as testemunhas, nós já tínhamos uma oportunidade de audiência de conciliação. Então, daquela situação, o que muda para agora? Basicamente o que se verificou na prática é que quando essa audiência acontecia lá na fase da colheita das provas, as partes já tinham apresentado cada uma delas as suas defesas dentro do processo. E se verificava que o ambiente já era muito litigioso quando da realização dessa tentativa de conciliação. A ideia de trazer essa audiência de mediação para o início do processo é tentar aproveitar o momento em que as partes ainda eventualmente não estejam tão armadas uma contra a outra, né? Elas estejam com o espírito um pouco mais desarmado, o que permitiria uma maior facilidade na tentativa de mediação ou na tentativa de conciliação, né? Essa mudança estrutural visou isso, tentar criar uma oportunidade para que se dê a audiência de mediação ou conciliação com as partes menos armadas, um pouco mais aderentes à possibilidade de um acordo. Doutor Zumar, eu tenho uma dúvida muito importante para mim com relação a essa conciliação. Ela só pode ser feita dentro do Poder Judiciário ou ela pode ser tentada fora do Poder Judiciário e depois ser levada para o processo judicial? O Código, na verdade, ele permite que as partes tanto conciliam quanto mediem extrajudicialmente, tragam inclusive isso para o Poder Judiciário realizar a homologação desse resultado do acordo entre elas, né? Existe também a possibilidade, pelo Código, de que sejam criados centros de mediação, inclusive centros de mediação privados, onde se dará essa audiência de mediação ou conciliação. Eles seriam credenciados pelo Poder Judiciário, obedeceriam alguns requisitos do CNJ e teriam que também prestar um serviço público de realizar algumas mediações que envolvam hipossuficientes, né? E eles realizariam, então, extrajudicialmente essa tentativa de mediação ou conciliação, porque esse também é um embaraço que a gente tem com o novo Código, né? Nós temos que estruturar esses centros de mediação ou conciliação
conciliação, para que a gente possa permitir que essa quantidade de processos que aportam ao Poder Judiciário tenham vazão nessas audiências, que a gente possa efetivamente realizar essas audiências. Né? E havendo essa tentativa de conciliação fora do âmbito do Poder Judiciário, isso pode ser levado depois para se eliminar essa etapa no processo judicial? Não existe, assim, propriamente vamos dizer assim, um dispositivo que permita que a tentativa frustrada da audiência de mediação ou conciliação dispense a realização dela. Só que o juiz, na hora que designa ali pelo artigo 334 a audiência de mediação ou conciliação, uma das coisas que ele tem que considerar é a possibilidade de autocomposição entre as partes. Eu penso que se o autor, na inicial, indica que ele não tem interesse na realização de conciliação e traz até os elementos que demonstrem a frustração da tentativa dessa conciliação prévia entre as partes, isso seria motivo suficiente para que o juiz considerasse que naquela hipótese ele verifica que é impossível a autocomposição e então ele dispensaria a realização dela. A conversa que eu tenho com alguns colegas é no sentido de achar que muitas vezes essa tentativa de conciliação vai acabar atrasando ainda mais o processo. Qual a sua opinião sobre isso? Assim, é que quando o código veio a ser aprovado, a gente fez uma promessa, ou se fez uma promessa, o que foi divulgado, de que a gente teria uma redução dos processos individuais em 50% do seu tempo, 70% nos processos coletivos. Isso efetivamente não tem como acontecer pensando nessa estrutura. Porque se a gente pegar a estrutura do código antigo e colocar frente a esse código novo, a gente tem uma ampliação da estrutura de procedimento, da quantidade de atos processuais. Agora a gente tem uma audiência de mediação ou conciliação obrigatória, que é fixada com um prazo para a realização, que vai estruturalmente impactar muito no código. O código fez uma aposta, estruturalmente ele é maior, mas se pensa ou se trabalha com a ideia de que haverá um bom êxito na realização dessas audiências de mediação ou conciliação, na medida em que elas deveriam ser realizadas por profissionais que sejam capacitados em mediação ou conciliação e que então teriam a possibilidade de fazer com que as partes saíssem às vezes dessa postura negativa e inerte de realizar o acordo, né, e participar efetivamente da possibilidade de um acordo dentro do processo judicial. Porque a gente também tem que a maior parte dos litigantes são de companhias telefônicas que não fazem acordo, seguradoras que não fazem acordo, bancos que não fazem acordo e o Estado que raramente faz acordo, né? E o senhor acha que nesse segmento vai haver algum impacto? Esse é um problema que a gente vai ter com o código, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar em estruturas do Estado, né? O Estado, em geral, para que o procurador possa fazer acordo, ele tem que ter uma lei autorizativa que permita que ele faça acordo. A gente sabe que se a gente pegar aí, na realidade, 5.500 municípios que a gente tem no Brasil, a grande parte não tem essas leis autorizativas, né? Okay. O juiz vai ter que, principalmente o juiz da comarca, vai ter que chamar o poder público para eventualmente fazer protocolos com o poder público para verificar se ali existe ou não a possibilidade de realização de acordo, e não havendo a possibilidade de realização de acordo, até dispensar essa audiência de mediação ou conciliação, né? Okay. Eu penso que sempre que a gente verificar que essa audiência de mediação ou conciliação vai ser um obstáculo ao andamento do processo, sem qualquer possibilidade de êxito, o juiz vai ter que implementar então aquela possibilidade de não realizar ela e citar o réu para que ele apresente a resposta imediatamente. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos.